Um vampiro imortal dorme por 830 anos e acorda na sociedade moderna, onde é caçado por um grupo de assassinos. Essa é a história de Noblesse. A história começa com um grupo estranho de mercenários atacando os militares em uma floresta. Claramente, eles têm superpoderes e após muita confusão, o chefe deles aparece avisando o grupo de que a próxima missão deles seria no Japão. A cena corta mostrando a vida de estudante do ensino médio do Han e seu amigo Manabu. Chegando na escola, eles veem um estudante chamado Raisel que pede pra assinar no seu gesso. Não, ele não desenha aquilo que você tá pensando, mano, ele só assina mesmo. Raisel é o protagonista da história. Ele é o vampirão brabo que dormiu 830 anos e acordou no mundo moderno, e em cima do telhado da escola, seu fiel servo Frankenstein explica pra ele como a sociedade moderna funciona. Tava tudo bem calmo e tranquilo até demais pra um anime porradeiro desse, até que um carro simplesmente invade o pátio da escola no nitro, mano, e quem sai desse carro é um delinquente de 3 metros de altura que tava puto com o Han por ele ter ajudado a namorada desse delinquente quando ela tava prestes a cair e se espatifar no chão. Os dois começam a brigar e trocar socos, mas o Han acaba levando a pior por estar com o braço engessado. Até o faxineiro da escola vira vítima desse delinquente quando ele simplesmente o avisa de que o que ele tava fazendo era errado. O delinquente levanta ele pela camisa e, vendo isso, o segurança da escola se aproxima e derruba o delinquente, o puxando pela correntinha de ouro dele. Pra puxar um cara de 3 metros de altura, é claro que esse segurança não é nada normal, mano. Ele se chama M21, um super-humano criado por uma organização chamada União e um Experimento, mas que foi considerado um experimento falho e descartado. Logo após a treta na escola, o anime mostra aquele grupo de mercenários já estando no Japão e se preparando para cumprir sua missão. A cena corta com um garoto e uma garota entrando em um prédio onde supostamente um psicopata cometeu um crime recentemente. Pelos destroços deixados no local, claramente dava para ver que um super-humano fez aquilo e não uma pessoa normal, e os dois percebem isso. A garota pergunta quem tá por trás disso e ele responde que entre os humanos existem alguns que buscam superpoderes, e após dizer isso fala que eles não podem entregar aquilo a eles, pois nenhum humano saberia lidar com aquilo, o que quer que seja aquilo. No dia seguinte, o Han chega correndo na escola aparecendo o Flash para não se atrasar, e após ele mais 2 alunos chegam, aqueles 2 da noite passada. Quando o M21 olha nos olhos deles, ele percebe que eles não são humanos comuns e eles pedem para ele os levar até o diretor da escola. O diretor é o Frankenstein, mano, que é basicamente o servo do Raisel, tá ligado? Que em uma conversa com eles percebe que eles não perceberam quem ele era. Eles queriam entrar pra escola, mas em vez de só pedir pra serem matriculados lá, o garoto usa um poder de controle mental pra fazer o Frankenstein assinar. O poder não funciona nele por ele não ser humano, mas ele finge que foi hipnotizado e faz a matrícula dele. Antes disso, ele manda uma mensagem pro Raisel sobre eles e a cena corta com eles sendo apresentados pra sua turma. Era a mesma turma do Raisel e logo que eles batem o olho nele, eles veem que ele tem uma aura diferente dos outros humanos, como se fosse um cara diferenciado ou algo do tipo. O Han fica encarregado de mostrar a escola pra eles e como ele é amigo do Raisel, eles sempre andam juntos. No refeitório, esses dois ficam atraídos pelo Raisel, dizendo que é como se ele tivesse uma aura divina. O Frankenstein confirma que eles não são humanos e o Raisel falou pra ele colocá-los na mesma turma dele pra ele ficar de olho neles, pois ninguém sabe se eles são perigosos ou não. O M21 pergunta se eles são o que ele chama de Noblesse. Pela cara do Frankenstein, ele deduz que sim e fala que a União tava procurando pelos Noblesse, que são seres além do conhecimento deles e com grandes poderes. O Frank, sim, eu vou chamar ele de Frank mesmo porque Frankenstein é muito grande, mano. O Frank então explica que antigamente, quando ainda não existiam as tecnologias de hoje em dia, os humanos viviam nas cavernas e morrendo de medo dos perigos que habitavam nas florestas. Certo dia, eles encontraram seres que superavam e muito o poder dos animais mais temidos pelos humanos. Eles se aproximaram desses seres e ao ver que eles não atacavam os humanos, decidiram construir suas vilas e casas perto deles. Sempre que eles precisavam de ajuda, eles pediam a esses seres que ajudavam sem reclamar. Eles acreditavam que por serem superiores aos humanos deveriam o ajudar e os proteger, sendo quase que um senso de responsabilidade deles, mano, alguma coisa assim, tá ligado? Os humanos os chamavam de nobres e o Frank explica que é por isso que aqueles dois não o atacaram, pois pensaram que ele é um humano. Quando o Frank e o M21 chegam em casa, adivinha só, eles veem que o Raisel trouxe aqueles dois junto com o Han e seu amigo pra lá, e tinham sujado toda a sala de salgadinho. O Han pergunta se os dois não poderiam morar lá, pois tinham dito que não tinham onde morar, e ele responde que sim, deixando o Frank com uma cara de quem vai quebrar alguma coisa depois. Os dois agradecem e no final da noite, a garota, que se chama Seira, vê uma tatuagem estranha no braço do M21. No dia seguinte, ela comenta com ele, que se chama Red, sobre a tatuagem, e ele fala que provavelmente ele era um experimento da Union. Eles pensam que por não ser humano, ele poderia ser o assassino que fez aquilo no prédio que eles viram, e o Regis fala que ia investigá-lo. Mas eu acho que investigação não
não é o forte dele, mano, porque basicamente ele vai direto no M21 e confronta ele sobre o assunto. A cena corta com um bando de delinquentes cercando o Han e o seu grupo. Eles botam uma faca no pescoço do Heisel pro Han não reagir e o obriga a sair dali com eles. A cena corta com o M21 e o Regis conversando. Ele pergunta se o M21 sabia sobre o incidente daquele prédio e ele tenta se fazer de bobo, dizendo que sabia apenas por causa do alvoroço que deu quando aquele psicopata fez aquilo. Mas o Regis percebe a sua mentira na hora e fala que queria saber a verdade e não o que foi inventado pela polícia. O M21 pergunta por que ele queria saber e ele apenas responde que queria pegar o que foi roubado deles, dizendo que aquilo é um poder que tá além da compreensão humana. O M21 entende que ele tava falando de um caixão. Esse caixão foi da onde o Heisel saiu após acordar do seu sono de 830 anos, mas o Regis não sabia disso. Após descobrir que ele tava falando do caixão, ele conta a verdade pro Regis, que agradece a ele por não mentir dessa vez, mas o ataca e os dois começam uma luta. A Seiya liga pra ele dizendo que ela tava com problemas ali e o Han chama todos os delinquentes pra porrada, dizendo que não era o mesmo de antes. Basicamente, os próximos minutos do episódio consiste nele dando uma surra em todo mundo. Ele desce o pau em todo mundo, que é a coisa mais linda, mano. Você tá louco, essa luta é foda. E quando o Regis chega ali, a sua irmã tava em segurança, pois o Han já tinha derrotado todo mundo. Voltando pra casa, o Regis fala que parece que os humanos mudaram e o M21 responde que os humanos não são mais seres que precisam ser liderados ou protegidos por eles, pelos Noblesse no caso. Basicamente, os dois ficam discutindo, dizendo que um ia matar o outro, mas claramente eles estavam se tornando amigos. A cena corta mostrando aquele grupo de mercenários procurando pelo caixão do Heisel, o caixão onde ele tirou uma soneca suavão por quase 1000 anos. Estão dizendo que tu é um baiano. Eles haviam mandado 2 membros atrás do caixão antes, mas ambos desapareceram. Eles só sabem que eles chegaram a encontrar o M21 em algum momento da sua busca, mas que ainda devem estar vivos, pois não encontraram nenhum corpo. A cena corta com o M21 fazendo seu trampo de porteiro na escola. O Heisel aparece ali e ao entrar na escola diz que ele se acostumou com essa vida. A cena corta no telhado da escola com o Regis tendo uma conversa com o M21. Ele diz que não gosta dele e pergunta por que ele tava espionando eles, mas o M21 diz que só tava patrulhando a escola, pois esse é o seu trabalho. O M21 dá uma zoada nele, o chamando de criança, e ele fica muito puto com isso. A cena corta com o Han na casa do Manabu. Eles ficam com fome, então ele vai lá fazer a janta. O Manabu é um hacker profissional e tava fazendo um trabalho pro seu tio, mano, envolvendo o site da polícia, porém o site é atacado pelo hacker do grupo dos mercenários que tenta roubar os dados do site, mas é impedido pelo Manabu. Os dois travam uma batalha de ataque e defesa do site, mas logo quando tava ficando interessante, o Han aparece ali e tropeça no carregador do notebook, desligando ele no processo. Quando ele liga novamente, ele nota que o ataque havia parado e ele aproveita a brecha do inimigo para ligar pro seu tio e avisar ele do que estava acontecendo. O hacker dos mercenários consegue hackear as câmeras da cidade e descobre que o M21 ainda estava vivo. Porém, eles não veem nada sobre o M24, que era o parceiro do M21, e nem os 2 membros do grupo deles que foram mandados pra lá. 2 deles recebem a missão de capturar o M21 em uma conversa do M21 com o Regis, e ele o chama de cachorro da União, mas o M21 responde que não trabalha mais pra eles. Ele fala que agora é um cachorro sem dono. Acho que essa não é a melhor forma de falar de si mesmo, né, mano? Dicas de como aumentar a sua autoestima. Ele diz que a motivação dele em ficar ali é a promessa que ele fez a um amigo, e logo os dois são interrompidos pelo Frank, que fica putaço pela sujeira que eles estavam fazendo de novo e pede pra eles juntarem tudo na base do grito. A cena corta com o M21 no trabalho recebendo seu salário. Ao sair da escola, ele se diz surpreso em estar levando uma vida normal após tudo que passou, e no caminho de volta pra casa, aqueles 2 mercenários chamados Shark e Hammer aparecem pra capturá-lo. Ele sabia que não tinha chances contra eles, mas fica extremamente puto quando eles chamam o seu amigo, o M24, de lixo e vai pra cima deles. Quem luta contra ele é o Shark, um mercenário que usa tesouras pra atacar e claramente era mais forte do que ele. A luta não dura muito, pois o M21 cai no chão derrotado rapidamente, mas pra sua sorte, quem tava passando por ali era o Regis e a Seiya. O Shark fala que vai ter que matá-lo, já que viram os rostos deles, mas o Regis não poupa palavras pra humilhar esse cara, dizendo que ele era feio pra caramba e que seu cabelo parecia alga seca. Ele fica puto com o Regis e tenta atacá-lo, mas o M21 se mete na frente do ataque e toma todo o dano, sendo que provavelmente o Regis ia dar um cacete nesse cara, mas tudo bem, mano. O chefe dos mercenários chega ali dando uma bronca nos seus homens por não cumprirem a missão. Com ele ali, o M21 perde completamente a chance de escapar, então ele decide ir com eles e usar o fato de eles ainda pensarem que ele trabalha pra União pra conseguir informações sobre seus companheiros. A cena corta com o Manabu impedindo outro ataque do hacker daquela organização. O hacker, que se chama Tal, puxa o perfil do Manabu e descobre quem ele é e onde vive, mano. E diz que tava pensando em dar uma chegada na casa dele qualquer dia. Já na casa do Frank, ele recebe o Regis e a Seiya em casa. Ela diz
diz que ele estava irritado por causa do M21 e ele explica ao Frank que ficou assim pois ele os enganou e se juntou aos seus companheiros. Indo embora com eles, o Frank acredita nisso e pensa que o M21 estava recolhendo informações sobre o Heisel para a União, que claramente não é isso. Até porque ele estava sendo interrogado pelos mercenários, eles queriam saber sobre seus dois companheiros que desapareceram e perguntam a ele sobre isso. Ele se nega a entregar essa informação de graça e pede uma condição em troca. A condição era que o grupo desse informação do paradeiro dos seus companheiros e o chefe dos mercenários se recusa dizendo que não tinha essa informação. Mas segundo o M21, isso não tem problema, pois o Tal, que é o hacker, conseguiria descobrir o que ele queria facilmente. Além disso, ele abusa um pouquinho da sorte pedindo um lamen antes de falar o que sabia. A cena corta com o Manabu recebendo um convite de se encontrar pessoalmente com o Tal. O Han pergunta se podia jantar na casa deles e a cena corta com a Cera ajudando o Han a carregar as compras do mercado. No caminho, eles encontram dois criminosos tentando roubar um estrangeiro e o Han impede isso de acontecer. O anime fica alternando entre o Han conversando com o estrangeiro e o Manabu que foi se encontrar pessoalmente com o Tal. O Manabu pergunta qual é o objetivo dele invadindo o site da polícia todos os dias e o Tal responde que se diverte tentando invadir enquanto o Manabu tenta impedir. Ele fala também que tá cansado de ficar só recebendo ordens e não ser reconhecido pelo que faz e o Manabu diz que o entende. Ele pergunta se pode chamar o Tal de senpai e deixa ele todo envergonhado com isso. O Han recebe uma mensagem do Manabu dizendo que estava indo embora pra casa e se despede do estrangeiro. A cena corta com o Tal e aquele estrangeiro se encontrando no topo do prédio dos mercenários. Esse estrangeiro se chama Takeo e é membro do grupo. Ele desce pra ver como estava indo o interrogatório do M21, mas ele não queria dar nenhuma informações a eles até receber a sua. O Shark ia matá-lo, mas o Takeo o impede. O Shark então fala que sempre achou ele um bunda mole e que sabe sobre ele ter poupado pessoas que ele deveria ter matado em uma missão. O Shark então diz que matou todos que ele deixou fugir e que a irmã dele talvez já estivesse morta. Ele quase mete uma balaça no Shark, mas é impedido pelo Tal. De alguma forma, o Shark e o Hammer encontram o Regis, que eles pensam ser amigo do M21 e pensam em capturá-lo, mas ele mesmo vai até eles e humilha o Shark, com suas duras palavras fazendo ele o atacar. Porém, o Shark não tem nem chance contra ele, mano, já que ele é um noblice, tá ligado? E o Shark percebe isso. Por mais que ele atacasse, o Regis usava uma habilidade de parar o tempo e o atacava. O Hammer diz que ele não pode subestimá-lo e dá uma pílula ao Shark que toma e ganha uma espécie de transformação ficando muito mais forte. Os dois lutam mais uma vez e dessa vez quem leva a vantagem é o Shark, que estava muito mais rápido que ele. No entanto, essa vantagem dura pouco porque o Regis estava se segurando esse tempo todo, mano, e quando usa seu verdadeiro poder consegue acertar o Shark facilmente. No entanto, ele se deixa ser capturado porque vê que o Hammer pegou seus amigos e iria matá-los caso ele não viesse com eles. A cena corta com eles, feitos de refém pelo Shark, que diz aos outros membros que pegou uma baita presa. A cena corta pra casa do Frank com a Cera aprendendo a cozinhar. Ela faz uma cara de surpresa e avisa a ele e o Heisel que perdeu a conexão com o Regis. Esse foi o resumo dos 4 primeiros episódios de Noblice. Eu sei que o anime é lento e tal, não teve muita ação, porém a história tá só começando e agora sim que o negócio tá ficando interessante. Deixa o like e comenta que quer a parte 2 pra sim eu continuar a história.